Alô, meus queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título: O Brasil será mesmo o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Bem, meus amados irmãos, você que escuta esse áudio em qualquer época do ano, a qualquer momento que você escutar, saiba que esse áudio está sendo gravado na terça-feira gorda de um carnaval. E nesta terça-feira de carnaval, estamos a ver o povo brasileiro do Oiapoque ao Chuí entregue aos festejos nessa verdadeira catarse nacional de entrega à explosão dos sentidos. E claro que aquela faixa mais espiritualizada e mais cônscia dos seus sagrados deveres espirituais fica a se perguntar: mas o Brasil será mesmo como apontam os espíritos, um dia o coração do mundo, a pátria do Evangelho? E a resposta, eu diria sim. Aliás, a resposta que já foi dada pelo querido Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora, este projeto que, como aponta a espiritualidade, é um projeto do Cristo. Esse projeto depende, claro, também da boa vontade e da entrega do mundo encarnado. Com toda a paciência, amoravelmente, a espiritualidade superior nos convida à execução desse projeto. Mas o tempo em que ele se dará, essa construção, dependerá sim da nossa decisão definitiva, que alcancemos, avancemos e alcancemos mais rapidamente esse desiderato, ou que só pouco mais além do tempo esperado, usando de forma errada o nosso livre-arbítrio, essa construção se demore a realizar-se. Mas sim, o brasileiro é criatura muito sensível, receptiva à influência dos espíritos desencarnados, pois é um povo ingênuo, despreocupado, otimista, resignado, ainda pouco afeito ao rigorismo científico ou ao dogmatismo acadêmico. Livrou-se, graças a Deus, de enredar sua mente no labirinto das concepções transcendentais de certas filosofias que tanto atrofiam a intuição. É certo que ele também se desarvora facilmente sob o guante malfazejo dos espíritos do astral inferior, como nas festas de carnaval, por exemplo, quando rico ou pobre, sábio ou ignorante, mas vencido pelo desespero, pelo tédio, pela doença ou pelas paixões, se deixa escravizar pelo álcool, pela sensualidade, pelo jogo vicioso, isto tudo com graves danos para a sua vida psíquica. Todavia, quando decide esse povo meditar e libertar-se de seus equívocos, é tipo capaz de lograr avançados desideratos do espírito, pois entrega-se à prática sincera da caridade, aceita humildemente os ensinamentos de Jesus, embora seja ainda um pecador renitente. Ele, assim que resolve empreender a sua reabilitação espiritual, marcha para a frente, sobrepondo-se e vencendo os seus recalques inferiores. São ainda raros, meus irmãos, os países em que se empreendem campanhas tão singulares quanto as que se fazem aqui no Brasil, onde os ricos e mesmo os pobres, antecipando-se às obrigações dos administradores públicos, conjugam seus esforços para obter o alimento, o agasalho, o leito, a veste e também proporcionar assistência aos tuberculosos, lázaros, favelados, órfãos, às crianças e velhos desamparados
e ainda levar a palavra doutrinária de esclarecimento e resignação aos que se encontram presos nas penitenciárias. Apesar da corrupção política e moral, da desarticulação social, do desleixo total das administrações públicas, o Brasil, mesmo assim, ainda é uma coletividade das mais promissoras à efetivação do programa de confraternização espiritual entre os povos. A despeito de suas crises agudas de caráter social, político e econômico, a nação brasileira encaminha-se para consolidar um padrão superior em todos os setores das atividades humanas. Além do seu equilíbrio financeiro e econômico, já previsto pelo mundo espiritual no futuro, o Brasil também promoverá a confraternização entre todas as classes de trabalho, a socialização de seu povo, mas sem as lutas sangrentas que em geral provocam o massacre e a separação no conjunto das nações divididas pelos ódios e ideologias políticas de caráter inquisitorial e sanguinário. Afora as quisilas partidárias, tão comuns nas comunidades humanas e afetas aos quistos políticos egocêntricos, pelo menos os governos já se sucedem no Brasil sobre um ritmo de paz, de tolerância afetiva, de acordo com a própria índole e sentimento fraterno dos seus governados. Os governos sucedem-se cada vez mais compreensivos de que precisam fazer a sucessão em paz e menos vingativos com seus antecessores. Desaparecem também os estigmas que ainda vigem um pouco do caudilismo do coronel ou do salvador da pátria, que no fundo sabemos são criaturas falíveis e imperfeitas e que nos dão espetáculos de queda moral que choca a toda a nação muitas vezes. Mas desaparecerão os estigmas do caudilismo, das lutas fratricidas e os ensaios do tiranismo no Brasil. Desaparecerão também, para surgirem pouco a pouco os espíritos benfazejos e regrados que ingressarão no seu comando e serão governantes mais tarde, e passarão a agir de modo mais humano e espiritualizado. Através de roteiros pacíficos, a vossa comunidade brasileira vai encaminhar-se para a socialização benfeitora, mas isso vai ser realizado sem a violência própria dos povos belicosos. A nação brasileira, meus irmãos, há de ajustar-se social, econômica e politicamente, atendendo aos anseios materiais e psicológicos de todos os povos da terra, porquanto ela significa um dos mais preciosos laboratórios de experimentações fraternas do mundo espiritual que jamais existiu. Há de ser um clima sem violência, sem tiranismo ou extremismo político ou ideológico, com um padrão ético-político distante dos dogmas ou das imposições religiosas, embora intimamente inspirados pelo Evangelho de Jesus. Há de ser esse o clima do coração do mundo e da pátria do Evangelho que o Brasil alcançará um dia. Mas compreendamos, esse é o vir a ser constante. É uma construção que precisamos realizar com muito esforço e renúncia. E Deus nos dê a paciência precisa para assistir esta hora de sombras que invadem toda a coletividade brasileira, mostrando que a verdadeira esperança é Jesus. Então, desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma
deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.